Olá, eu me chamo Álvaro, sou jornalista. Estou aqui com Gustavo Barbeitos, presidente da Soma. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Soma, sobre 16 anos de Soma, mas vamos falar também sobre o empreendimento loteamento, do ponto de vista de prestação de serviço público para os municípios e do ponto de vista como um produto de alto valor para o mercado onde ele existe. Tá bom? Então, Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que, assim, para a gente começar essa conversa, que a gente falasse um pouco sobre a história da Soma. Como é que nasceu essa ideia, né? Você de Minas veio para o Espírito Santo empreender e abriu a Soma. Como é que nasceu a ideia de trabalhar com loteamento? Bom dia, Álvaro. É, Agradeço aí esse convite de estar aqui, poder falar um pouco da Soma, falar um pouco da história da empresa, da minha história. Álvaro, eu sou mineiro, sou formado na UFMG, sou de Belo Horizonte. A família também lá é uma família que eu vim onde esse loteamento está no COR. E em 2002, eu resolvi vir para o Espírito Santo. Eu casei com a capixaba e vim para o Espírito Santo, e aqui eu fui convidado para poder montar uma primeira construtora, na verdade, para a construção de casas populares. E rapidamente eu comecei a identificar dentro do Estado, por já ter um pouco de conhecimento no mercado, as áreas que poderiam ser empreendidas para poder desenvolver loteamentos, ou seja, expansão de áreas urbanas mesmo. E aí, rapidamente, começamos a fazer alguns empreendimentos de maneira muito inicial, pois era um estado que eu estava acabando de chegar, eu estava entendendo, eu fico brincando muito, eu chamo o termo de umbigo no balcão, eu estava começando a encostar esse umbigo aqui dentro do estado, e aí eu comecei a identificar algumas áreas para começar esses empreendimentos. E aí, eu começo na cidade de São Gabriel da Palha, Icolatina, com uma outra empresa, na verdade, sendo um engenheiro dela, começando a fazer o trabalho de engenharia junto dela. E logo após, em 2009, um pouco antes, 2008, eu identifico algumas áreas na cidade de São Mateus. Cidade de São Mateus crescendo muito, né? Uma cidade bem pujante. E assim que eu começo a Soma. Aí ela é fundada em 2009 com o primeiro empreendimento, que é o Buritis 1. Buritis, inclusive, é o nome de um bairro em Belo Horizonte, no qual, quando eu saí de Belo Horizonte, era o bairro que a gente mais construía, né? Fazia a parte de edificação. Então, é até uma homenagem a Belo Horizonte. Então, o primeiro empreendimento da Soma Urbanismo é São Mateus, e com o nome de Buritis. 16 anos atrás. 16 anos atrás. Isso. E assim, 2009. E é interessante como que a gente vê a evolução no método construtivo da Soma, né? Na parte visível, né? Na parte que a gente diz assim que está debaixo da terra, a gente sempre teve um padrão muito diferenciado, um cuidado muito apurado com o que está debaixo da terra, que é rede de drenagem, esgoto, água, né? Eletricidade, infraestrutura. Mas a gente vê uma evolução também no padrão construtivo da Soma, né? A gente vê os empreendimentos, principalmente ali na área do Buritis, do Jacuí, lá em São Mateus, né? Criamos bairros novos, né? Houve uma evolução muito grande, né? No método construtivo. Essa evolução é normal dentro das empresas, né? Essa melhoria contínua, né? E dentro da Soma a gente leva isso muito a sério, né? Tanto dentro do back-office, com a parte do escritório, a gente está muito forte nessa parte de inovação, tanto nessa parte de gestão quanto na parte dentro das obras também. Essa melhoria é nítida. Você vai nos Buritis, que a gente começa lá atrás com empreendimentos abertos, né? Que a gente chama de loteamentos abertos. Então, você vai na região dos Buritis, dos Jacuís, em São Mateus, estamos falando em quase 2.000 lotes entregues já à população. Então, você vai vendo a evolução dessas obras, no método construtivo. Como você bem falou, eu falo muito, às vezes, eu falo que é a fase tatu, né? Tem certos empreendimentos, às vezes os sócios vão lá e falam: Gustavo, mas você já gastou milhões, eu não estou vendo nada. Eu falei, pois é, o que tem de rede de esgoto, de coleta de esgoto e tratamento de esgoto, o que tem de água e distribuição e tratamento de água, o que temos de caixas de drenagem, pontos de coleta
Enfim, tem toda uma engenharia por trás antes de começar a aparecer, né? Antes de começar a pavimentação, antes de começar a dar o acabamento, que eu falo que o acabamento de um loteamento é quando começa a aparecer a pavimentação, né? E aí que começa a dar essa cara. Que é o visível, né, Que é o Gustavo? visível, né? O É. cara, né? Inclusive, vários clientes também, né? Depois de um certo momento, eu acho sensacional, aliás, dentro da empresa a gente tem uma prima muito por esse cliente e eles gostam de visitar as obras, né? Diferentemente de um vertical, onde ele tem que se formar, eu brinco que a terra, né? O solo, o lote, ele está ali. Eu não vou construir ele, eu só vou deixar ele mais bonito, né? Deixar ele com formas e características de habitação. Mas ele já está ali. Então, o cliente ele vive isso muito, muito legal, leva o filho, fala, é ali que vai ser nossa casa. Então, a gente tem essa didática lá da empresa, compara com os clientes. E aí, um deles também, mas tem 1 ano e meio que eu comprei a minha área e eu não estou vendo nada até agora. Aí a gente tem todo o engenheiro, tem um tour, olha, aqui, mas em compensação, está vendo esse ponto de água aqui? Já é o ponto de água de ligação da sua casa. Não vai precisar de rasgar até a rua, não, já está pronto. Basta a concessionária vir e fazer a ligação dela. Do lado tem o de esgoto. Então, você vai fazer só uma caixa de esgoto e vai ligar, e a concessionária vai vir ligar. Então, né, já está tudo pronto. Você está vendo a parte de energia, você está vendo... Aí ele começa a entender como é que é o desenvolvimento disso, como é que é a metodologia construtiva, e aí sim. E aí, mas o bonito é quando você começa a tirar do chão, né? Vem a parte elétrica, posteamento, e aí vem toda a parte de pavimentação, guias, sarjetas, aí fica bem bonito e bem legal. Mas essa evolução, ela é nítida, a gente vem fazendo um trabalho muito grande com a parte de engenharia. Minha formação é de engenharia, eu sou engenheiro civil formado pela UFMG, e com isso eu, por estar envolvido junto da empresa, pela formação, eu tenho todo um trabalho junto à questão da engenharia por essa melhoria. E começamos lá atrás com os empreendimentos abertos e hoje estamos focando mais nos empreendimentos fechados, né? Então, apesar do que, se você entra no empreendimento meu aberto e você vai em um fechado, você vai ver a mesma qualidade da construção. O que vai diferenciar eles um do outro é o muro, é uma guarita, é o clube, porque é a questão dos loteamentos de acesso controlado ou condomínio de lotes, que tem as duas figuras. É a única diferença que tem. Mas a qualidade, hora imposta, para toda rede de água, de coleta de água, de tratamento, rede de esgoto, coleta e tratamento, drenagem, a pavimentação, esses são padrão Soma, materiais de alta qualidade que a gente usa. Então, essa evolução, graças a Deus, e é um dos pontos que eu venho cobrando o pessoal. Hoje, a questão da eficiência, principalmente, né, dentro dessas obras, e a entrega, né? O que a gente quer fazer com isso é que tenha o melhor produto para esse cliente, ele que possa viver esse sonho, né? Sim. Ele vai ali sonhar, ele leva o filho dele e sonha. Então, essa experiência para o cliente, a gente quer da melhor maneira possível, e entregando o melhor produto. Esse que é o ponto da Soma, entregar o melhor produto para esse cliente. Isso, é legal, assim, vou dar um depoimento, assim, eu presto serviço para a Soma na área de comunicação, e quando a gente está trabalhando em mercados onde a gente já está consolidado, onde as pessoas já conhecem a Soma, São Mateus, onde é, né, a nossa casa, onde a gente nasceu, em São Mateus as pessoas já estão acostumadas a comprar o lote no lançamento e ver que não ter visível a obra durante um tempo, porque eles sabem que é a obra que está acontecendo debaixo da terra. Exatamente. Né? Então, a gente já eles já entendem o negócio. Quando a gente vai para um outro mercado novo, diferente, que não está acostumado com esse cuidado que a Soma tem, a gente da comunicação tem que ficar explicando, olha, eu comprei tem 1 ano e meio e nada está acontecendo. Não, muita coisa está acontecendo, mas embaixo da terra, que depois vai se transformar num benefício, não só para ele. Né? E esse é um ponto de vista interessante, né, Gustavo? Porque assim, você está falando de lá dos Buritis e dos Jacuís, né? A gente está falando de 2.000 moradias, né? A gente já entrega com toda a rede de esgoto, rede elétrica, que teria que ser feita, né, se não tivesse um loteamento planejado e construído por uma empresa como a Soma,
teria que sair do poder público. O poder público teria que implantar isso. Então, a gente já entrega toda essa infraestrutura pronta para o nosso cliente, claro, né? E, inclusive, para o poder público. Né? Isso é um diferencial muito interessante do produto loteamento e desse cuidado que a Soma tem. Né? Exatamente. Como você falou, vou dar um passo atrás no que acontecia há um tempo atrás. Nos anos 80, 90, né? Aí, vivência que nós temos lá de outras instalações, de outros momentos, o que acontecia, já existia uma lei de parcelamento de solo, né? Ela é de 79, que é a 6766, mas não era levado ao que deveria ser feito. Então, o que acontecia é que esses loteamentos antigos, né, outros loteadores não levavam esse tipo de infraestrutura, não entregavam isso para o poder público de forma correta e, pura e simplesmente, faziam a divisão das áreas. Passava ali um trator, fazia a divisão das ruas e ali mesmo a pessoa começava a morar. Só que, de repente, ela olhava para um lado, para o outro, eu não tenho água, eu não tenho esgoto, eu não tenho energia, e ela, de uma maneira errônea, ela ia bater na porta do poder público, né? Na porta da prefeitura. E isso com um custo altíssimo, que às vezes tinha um morador lá, a prefeitura tinha que esticar aquela rede de energia, esticar aquela rede de água e de esgoto, e isso é muito caro e oneroso para o poder público, que esse investimento não teria que ser com ele mesmo, teria que ser com esse desenvolvedor da área, né? Então, a partir dos anos 2000, final da década de 90, começo do ano 2000, uma presença maior dos poderes públicos começaram a exigir isso daí das prefeituras, dos loteadores, dos desenvolvedores. Uhum. E aí, só que isso, para o desenvolvedor, ele tem que estar já fechado na conta dele. E é mais ou menos isso desde 2006, 2009, quando eu fundei a Soma, mas eu já estou no estado desde 2002, que eu falei, pessoal, isso não é assim. Você tem que entregar. A gente já, em Minas, já fazia todo um trabalho de entrega, né? Volto a dizer, com todo o sistema de coleta de esgoto, de água, enfim, tinha todo já um trabalho de entrega junto para o poder público e para as concessionárias. Então, quando eu vim com essa visão e desenvolvi, falei, gente, temos que entregar. Isso não é por conta do poder público. E foi assim que nós começamos. E começamos a entregar, foi um grande diferencial na época, apesar do que é uma coisa, vamos dizer, mais do que o da obrigação desse desenvolvedor, mas virou um diferencial, porque não tinha essas práticas. Realmente, esse desenvolvedor aqui, não digo no Espírito Santo, não, em Minas também tinham muitos, né? E talvez no Brasil inteiro, isso era uma coisa crônica que existia. Ele achava que bastava pegar um decreto de aprovação municipal, né, passar uma patrol e abrir ruas, pronto. O resto a pessoa que comprava, se virava e batia lá para o poder público para poder fazer. Hoje não. Hoje a gente consegue entregar esse espaço regularizado, né? Entregar esse espaço completamente ordenado, né? Com toda a infraestrutura necessária, inclusive hoje com plus a mais. Estou dizendo porque mesmo para os loteamentos abertos, quanto para os fechados, tem todo um trabalho que a gente tem de desenvolvimento das áreas comunitárias, né? Aonde desenvolver as praças, como de espalhar essas praças dentro do empreendimento para que essa experiência do cliente junto a essas praças de convivência, onde é a união deles, seja a melhor possível, a parte de sociedade, de comunidade. A gente tenta, de uma maneira, no aberto, um pouco mais disciplinar, porque não tem aquele contato, porque é um movimento aberto, mas muito mais produtivo no fechado, onde você já cria esses ambientes, eles são locais de vivência, de criação de comunidade, enfim. Então, hoje, voltando aqui, essas concessionárias e esse poder público, ele vem e pluga na gente, essa é a verdade. Eu ordeno o espaço, eu deixo o espaço com toda a infraestrutura completa e o poder público, ele vem, faz todo um trabalho depois de coleta, né, de lixo, manutenção das vias públicas,
né, como é que fala, varreção, enfim, e as concessionárias de energia, de água e de esgoto, todo o trabalho de o poder público também a parte de iluminação pública, né, e depois as concessionárias na água, no esgoto, nesses desenvolvimentos. Então, é bem interessante esse trabalho desenvolvido para poder entregar, inclusive, isso de maneira mais redonda, né? Esse ordenamento do solo aí. Essa palavra ordenamento é muito interessante e eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque assim, o loteamento, essas áreas que eram ocupadas, né? E a gente vê até hoje, principalmente no interior, não necessariamente um loteamento, mas uma pessoa compra uma área e ele está distante de um monte de gente, né? Então, para chegar à infraestrutura para ele vai demorar. Mas não só isso, né? A gente tem um papel de ordenamento, né? Em que a gente se encaixa dentro de um PDM, quer dizer, a Soma monta o seu empreendimento dentro de um PDM, né, de regras, né? Entrega uma infraestrutura pronta para o Estado, para o poder público, né? Desde da parte de rede de drenagem, esgoto, elétrica, até a ocupação de áreas de lazer, áreas comuns, loteamentos abertos. E também a regularização, né, Gustavo? Que é um ponto muito importante. Quer dizer, o cliente, né, além da gente estar trabalhando com o poder público, regularizando essa área e a ocupação dela, e regulando a ocupação dela, o cliente, quando ele compra um produto nosso, né, ele compra um produto totalmente regularizado, registrado. Isso é bom para o poder público, obviamente, porque ele tem a gestão disso muito mais fácil, e para o cliente que compra um imóvel regulado, né, regularizado. Exatamente. Você colocou muito bem esse ordenamento, vamos dizer assim, né? Ele é muito bacana porque você começa lá no início, quando você tem aquela terra desnuda, né? Inclusive, a minha esposa brinca muito. A maioria das áreas que eu vou com ela, eu mostro aqui, eu vou empreender. Ela fala, como é que você vai fazer? Nós estamos... Eu estou vendo área para lá, área para cá, e você está dizendo que vai fazer ali, mas ali é um pasto, ali... Né? Mas é meio isso mesmo. A gente já tem essa cabeça desse ordenamento. E todo esse trabalho que a gente faz, que eu acabei de citar, da 6766, que é a lei federal, esse uso e ocupação do solo, esse ordenamento do solo, a partir do momento que eu inicio as obras, todo um trabalho de regularização ele foi feito anteriormente. Todo um trabalho de aprovação ele foi feito anteriormente. Ou seja, hoje, um trabalho de aprovação de loteamento dura em torno de 2, 3 anos. Né? Você trabalha com 3 esferas. Né? A municipal, que você está em contato com ela diretamente, que ela faz toda essa gestão dessa aprovação, mas às vezes você vai na esfera estadual e chega até aí na esfera federal, dependendo de alguma área que tiver algum tipo de contato com uma área que é de âmbito federal. Então, antes desse lançamento e início de obras, tem toda uma questão de aprovação junto a esses órgãos competentes. Então, licenciamentos ambientais, enfim, é uma tarefa bem árdua que envolve aí vários técnicos, vários projetistas, são equipes multidisciplinares que trabalham e você vem com todo um trabalho na prefeitura e ele culmina num registro deste empreendimento no cartório de registro de imóveis da comarca, da cidade. E isso você já vai ali, você já gera, quando você faz esse registro desse empreendimento, você já gera ali as matrículas de cada lote. Né? Então, a pessoa, quando ela está comprando um lote da Soma Urbanismo, um lote regular, ela já está comprando com uma matrícula já pré-estabelecida. Né? Se ela for fazer uma consulta prévia junto ao cartório de registro geral, vai estar lá aquela matrícula livre, desimpedida, e sendo feito todo um trabalho. Todo esse trabalho dessa regularização, digamos assim, isso é um trabalho que reflete depois também, porque você organiza para todo mundo, você organiza o espaço, você ordena o espaço. Quando você tem loteamentos irregulares, às vezes eles não passaram nem pelo processo de aprovação, quanto mais ir ao cartório. E aí que começam os grandes problemas de sobreposição de áreas, que às vezes o cartório, a venda irregular, só os recibos, né? As escrituras, eu falo que são escrituras, às vezes eu fico brincando que algumas regularizações fundiárias que a gente participa, e eu ouvi
uma expressão muito legal do chefe do cartório do primeiro ofício de uma das comarcas que eu trabalho. Ele brincou que tem escrituras que são amebas. Escritura ameba, ela assume um monte de forma. É impressionante, ela assume um monte de forma. Porque o que pega de sobreposição de área e são amebas e helicóptero. Porque o cara consegue transportar uma área daqui para cá, de lá para cá e de outros cantos, né? Ele falando justamente disso. E tamanho é o trabalho que se tem, tamanho é o trabalho que o poder público tem, através dos cartórios, para regularizar, fazer essas regularizações. Fora o que esses clientes, com esse tipo de situação, outros clientes estão aptos aí, estão para poder cair em certas ciladas, compras de áreas que têm sobreposição. Quando você faz isso, e toda regularização, essa regularização junto ao cartório, inclusive depois, essa jornada desse cliente nosso ela é muito mais simples, porque ele vai à Caixa Econômica Federal, ele vai a qualquer outro banco ou instituição para poder ali desenvolver sua casa, ou mesmo construir, ele vai na prefeitura, com 10 dias ele tem um alvará de construção. Por quê? Ela já está cadastrado na prefeitura, ela já tem uma matrícula independente, né? Quando essa entidade, essa instituição financeira, ela vai ali e pede uma certidão de inteiro teor da matrícula, está livre, desimpedida, desembaraçada. Então, torna essa jornada muito mais simples, muito mais, mais rápida para esse cliente, inclusive para o ponto final desse sonho dele, que é a construção da casa dele, né? É a moradia dele. Sim. Então, essa organização ela é muito legal. Gustavo, e interessante que a gente também é um pouco vítima desse processo, dessas escrituras amebas, porque a gente, às vezes, tem que resolver isso daí, né? A gente tem que desembaraçar toda essa questão de regularização, porque tem um monte tem sobreposição para as áreas, para a gente poder comercializar depois regularmente, com com toda a documentação correta. Então, a gente mesmo vive isso também, né? Vive. Quando eu falo com o pessoal, que quando eu vou fechar uma área, a gente está no momento de assinatura, né? Com o dono da área para a gente empreender, faz todo um sistema de parceria. E, às vezes, quando a gente vai pegar aquela escritura e vai ler, tem escritura de 70, de 60, e você tem todo um trabalho dessa regularização fundiária antes mesmo de você dar entrada na prefeitura para começar a fazer essas aprovações. Então, às vezes, a gente fica 1 ano, 2 anos para fazer essas regularizações, né? Aí que eu falei, os órgãos federais, você tem trabalho com INCRA, porque você tem que fazer toda a parte de georreferenciamento dessas áreas, fazer o cadastro. Muitas das vezes, como são áreas antigas, essas divisas elas são discutíveis, e aí você não consegue o seu vizinho pegar a assinatura do vizinho, e aí o vizinho não assina. Enfim, você faz um trabalho dessa regularização muito grande, ou seja, às vezes 2, 3 anos para poder deixar ela no ponto de fazer esse trabalho, entendeu? Então, 2, 3 anos para, às vezes, ela entrar na prefeitura, só com a questão de geração fundiária. É complicado, é complicado. É um desafio. E, bem, de 2020 para cá, a gente começou a expandir para fora do estado, fomos para Porto Seguro, né? Como é que foi essa decisão de ir para Porto Seguro? Por que Bahia? Por que Porto Seguro? Vamos entregar logo o primeiro empreendimento lá e já lançamos o segundo e temos outros para lançar. Queria que você falasse um pouquinho dessa ida para lá, por que a gente está indo, né? Porque a gente já foi, né? Já foi, né? Já foi, na verdade. Já estamos lá. Já estamos lá e expandindo, né? Exatamente. Bom, em 2017, nós estávamos ali com 8, 10 anos de empresa. A gente já tinha um trabalho bem desenvolvido dentro do estado. Eu já estava em algumas cidades do norte do estado, já tinha lançado Linhares, Jaguaré, São Mateus. Estava com áreas desenvolvidas em Cachoeiro, em Guaçuí, que é no sul do estado. A gente já estava com trabalho ao redor da Grande Vitória. Então, a gente já estava com um trabalho bem, digamos assim, em expansão, já sendo reconhecido, principalmente no norte do estado, fazendo um bom trabalho. E aí surgiu a vontade de fazer essa expansão, né? E por que a Bahia, né? E por que Porto Seguro? Por que Porto Seguro? Porque conheço Porto Seguro há muito tempo, Arraial da Ajuda, desde a época de faculdade eu visitava, desde a década de 90 eu estava ali aos arredores, quando Arraial da Ajuda, aquela vilazinha que hoje virou essa potência, eu falo essa potência,
Então, já tinha todas essas características, então eu já conhecia essa vertente de Porto Seguro, né? E eu falo que Porto Seguro, o limite de Porto Seguro, o limite municipal dele não é só o limite de Porto Seguro. Eu falo que ele tomba, esse perímetro urbano de Porto Seguro, ele tomba para poder de clientes no mundo inteiro, né? Você tem ali italianos morando, portugueses, argentinos. Agora a gente acabou de fazer uma pesquisa nova, a quantidade de americanos que estão chegando, estão desenvolvendo, estão adotando o Porto Seguro como sua casa, trazendo novos negócios, montando novas pousadas, hotéis, enfim. Então, Porto Seguro tem toda essa pujança. E um dos grandes pontos que levou a gente para Porto Seguro também era a localização da nossa área, né? Sensacional. Então, o Golden Mundaí é sensacional. Então, eu já tinha essa percepção, eu já gostava muito de Porto Seguro, já tinha essa característica, uma cidade... Porto Seguro, acho que é a terceira ou quarta cidade do Brasil com mais leitos de cama de hotel do Brasil. É uma coisa... Perde para São Paulo, Rio e Salvador, se eu não me engano. Isso. Alguma coisa nesse sentido. É uma coisa... Se tirar a capital, é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Você entendeu? Então, assim, é uma cidade que ferve. Você está em Porto Seguro, você vê o dinheiro, você vê as pessoas rodando, o comércio forte, né? Então, é uma cidade em total crescimento. E aí, quando eu fui convidado para ir a Porto Seguro, olhar uma área que tinha um pessoal, alguns investidores que tinham adquirido essa área há um tempo atrás e gostariam de empreender, um condomínio fechado. E ali eu participei com várias empresas, inclusive do Brasil inteiro, né? Assim, essa disputa, esse poder de convencimento junto. Enfim, a área, uma excelente localização. E aí fomos a Porto Seguro. E aí fechamos esse negócio com Porto Seguro. Você está numa área do Mundaí, você está praticamente dentro da cidade. Então, teve esse conjunto de fatores, né? A cidade de Porto Seguro, mas também com uma bela localização da área. Desenvolvemos um produto que é o Golden Mundaí. Estamos aí em fase de entrega da primeira fase. Lançamos a segunda fase. Primeira fase com quase 80% já das vendas. Um empreendimento belíssimo, que está ficando lindo. Convido a todos, quem está em Porto Seguro e região, a irem a esse empreendimento. Está muito bonito, está dando orgulho para a gente. É um empreendimento que estamos entregando agora. Então, assim, e a cidade de Porto Seguro super respondeu para a gente. Não só a cidade, como o que Porto Seguro traz, né? Hoje temos grandes clientes de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, né? Da região no entorno. Nós estamos falando de Teixeira, de Eunápolis. Então, tem todo um trabalho junto a esses clientes ali em volta e super respondeu. E a expectativa está sendo muito bacana. Para quem conhece Porto Seguro, o empreendimento ele fica na área norte de Porto, Perfeito. Né? Na área do Mundaí, fica em cima de um platô. Alguns lotes do Mundaí 1 tem vista-mar, uma área de lazer incrível. E a gente acabou de lançar a segunda fase. Eu acho que vale a pena ir lá visitar. Tá muito legal. Perto de uma área... Assim, a gente tem praia com barzinhos, com infraestrutura excelente do ponto de vista de lazer e de turismo. E tem também infraestrutura, escola, supermercados. Mistura muito isso, né? E é muito interessante para a gente que vai a Porto Seguro, está indo bastante a trabalho, né, Gustavo? O tempo todo, né? Como que a gente está vendo que a cidade... É muito forte no turismo, quer dizer, né, a terceira ou quarta em leitos de hotel, mas assim como a cidade tem uma vida própria. Perfeito. Né? Uma economia própria girando, que se apoia no turismo, mas também que se reverbera por outros setores. Assim. Tem um agro muito forte na região, né? Tem muito café, muita pimenta, tem o eucalipto, que você tem a Veracel do lado. Então, esse agro também é muito forte na região. É bem legal, Tem um mamão também. Tem um mamão. Exatamente. A gente está com novos projetos para lá também, né, Gustavo? A gente estamos na expectativa de lançarmos um produto até o final do ano em Trancoso. Está bem adiantado essa aprovação. Adiantado 2, 3 anos em aprovação. Bem adiantado para a gente, que estamos chegando
nós estamos acreditando que vamos entrar em fase final de aprovação nos próximos 2, 3 meses. E temos uma segunda área dentro de Arraial da Ajuda. Essa é muito bem localizada. Nós estamos falando de uma área praticamente de frente à Barraca do Parracho. Essa área, eu estou a menos de 1 quilômetro da Rua do Mucugê, né? A trilha ecológica está dentro dessa área, ou seja, hoje a trilha ecológica foi desenvolvida dentro dessa área que nós adquirimos, né? E em Arraial da Ajuda, sim, um produto belíssimo. O de Trancoso também é um produto de alto luxo, também condomínio fechado, né? Em Trancoso e também em Arraial da Ajuda. Vai ser um empreendimento belíssimo, com excelente localização. Acho que a questão de Arraial é a localização. Você está a menos de 500 metros do mar, né? Então, realmente é um produto que a gente está com expectativa muito boa, grande, porque vai ser um produtaço. E vamos levar toda essa estrutura que a gente leva, que a gente tem de tradição aqui no Espírito Santo, de terrenos com áreas regularizadas, com a infraestrutura de qualidade acima da terra e toda a infraestrutura de rede de esgoto, rede de drenagem, que a gente está acostumado, que o poder público vem e pluga, e a gente promovendo o desenvolvimento sustentável. Eu gosto muito do nome da Soma, porque a Soma não é Soma Lotes, né? Exatamente. É Soma Urbanismo. É. E isso reforça muito essa posição nossa, né, Gustavo? Exatamente. Não, em Arraial, em Trancoso também, são empreendimentos fechados, alto luxo residencial. Inclusive, a Bahia nos inspirou pelo tamanho do produto, né? Pelo porte desse produto. Que a Daniele, minha diretora comercial, não me ouça, eu não estou dando um spot. Mas ela vai te ouvir. Ouvir, né? Ela vai me ouvir, pois é. Mas a gente vai lançar em Arraial da Ajuda, em Trancoso e em Guriri também. A gente tem as nossas classes de empreendimento, né? Temos os empreendimentos, começa com os Goldens, né? Temos os reservas. E o quem tinha hoje dessa família, de alto luxo, eram os Goldens, né? E a gente, em Arraial da Ajuda e em Trancoso e em Guriri, a gente acabou de criar uma família um ponto acima, ou seja, onde você vai ter essa experiência do cliente com muito mais glamour, onde ele vai ser ofertado com bastante equipamentos dentro dos condomínios, esses itens de lazer, ou seja, com um requinte um pouco maior. Então, está vindo aí, é bem legal, é uma família nova que tá surgindo por necessidade, né? Você está dentro de Trancoso, de Porto Seguro, de Arraial, mas também transferindo um pouco aqui para o Espírito Santo. Fiz questão de fazer isso porque a gente entregou um empreendimento em Guriri no final de 2024, que é o Golden Guriri. Sucesso total, 100% do empreendimento vendido. E acredito que agora, até final de julho, nós estamos lançando uma segunda fase desse empreendimento, mas vamos dar esse ponto maior pelo tamanho da resposta também que o balneário de Guriri nos deu. Com as mesmas características até mesmo de Porto Seguro, ou seja, com os clientes de segunda moradia que vivem no entorno, né? Do próprio estado, volto a dizer também em Brasília, Belo Horizonte, ou seja, esse público também comprando. Então, muito bacana, muito legal e estamos aí com a nova família. Eu conheci o projeto e realmente é incrível. Os projetos são incríveis. Aí vou voltar para a linha do desenvolvimento urbano para a gente falar um pouco sobre isso e como que a gente constrói como a gente enxerga e constrói. Para todo mundo é natural que Trancoso é alto luxo, alto padrão, que Arraial é alto luxo, alto padrão, é natural isso, né? Mas isso não é natural para Guriri, sem diminuir Guriri, obviamente, é um balneário incrível, né? Que tem um povo muito legal. Mas a gente vai entregar um alto padrão que não existe. Exatamente. E é super aceito, 100% vendido. Vamos entregar com uma infraestrutura que não existe em Guriri. Perfeito. Em poucos balneários aceito. Exatamente. E a gente vai dar um plus
acreditando nesse mercado e como que isso muda o mercado, Gustavo? Muda completamente, Aura. É impressionante. Vamos falar dos 2 maiores balneários do estado. Vamos falar de Guarapari e vamos falar de Guriri. Guarapari já acostumado com, né, já tem alguns empreendimentos desse porte, os condomínios fechados. E realmente em Guriri eu inovei, né? Levei esse padrão para lá também e estou dando um ponto a mais agora. E foi impressionante a resposta que eu obtive, né? Desse balneário, dessa região. Assim, chegou um certo momento, dentro do Golden Guriri, da velocidade de venda, que a gente chama de IVV, Índice de Velocidade de Venda, a gente estava discutindo dentro da empresa como nós tivemos uma boa aceitação desse público e como esses valores que nós colocamos dentro do empreendimento, ou seja, essas experiências para esses clientes, todos esses itens de lazer, como isso foi bem aceito, bem aceito, bem realizado e hoje com a valorização de um empreendimento. Hoje, nós estamos falando hoje em áreas com valor entre R$ 1.000 e R$ 1.200 o metro quadrado. Eu comecei vendendo lá atrás, né, há 3 anos atrás, a R$ 600 o metro quadrado. Dobrou. E aí, uma procura imensa. A gente faz esse lançamento agora em julho, dessa segunda fase, que vai ser um empreendimento dessa nova família. E a quantidade de leads que nós estamos recebendo junto da empresa... Já é o pessoal interessado, já. Já é o pessoal interessado. Hoje, muito parecido com o que aconteceu também em Porto, onde lá um pouquinho atrás você citou, a Soma já é conhecida, o pessoal já compra, já vê aquela fase tatu e já entende que vai sair. Em Porto Seguro, a gente teve que quebrar um pouquinho isso, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? Hoje a Soma, graças a Deus, dentro da cidade de Porto Seguro, a gente está entregando esse primeiro empreendimento. A qualidade desse produto está sendo assim, reverberado dentro da cidade. Eu estou tendo muitos insights do pessoal ligando, parabenizando, falando, puxa vida, Porto Seguro merecia isso, né? A gente estava merecendo isso, né? Você elevou o padrão daqui dentro dos condomínios, um clube com 3.000, 4.000 metros quadrados de área construída, 7.000 metros do clube. Então, ele falou, nós nunca vimos isso aqui dentro de Porto Seguro. Então, você traz essa qualidade, essa percepção para dentro desse produto, junto com Porto Seguro, junto com o Guriri. E aí, Guriri veio o que veio. Estamos lançando o segundo produto, cheio de leads, uma procura imensa. Por quê? Agora, esse mesmo cliente de Brasília, de Minas, tá? Rio, São Paulo, que ia em Guriri e olhava aquele produto Soma, todo ano ele vai ali no final do ano, ou no meio do ano, ou nos vários eventos que o Guriri tem, encontro de motos, enfim. E olhava e falava, que legal, um espaço, como é que fala, ordenado, né? Você tem aqui um condomínio fechado, você vai ter segurança, itens de lazer. Que legal, isso aí. A gente acompanhando muito bem isso. Entregamos o empreendimento. Virou... como houve essa valorização. E agora esse cliente de fora, dessa segunda moradia, que para ele é muito mais interessante ter toda essa segurança, né? Porque quando você entrega esse tipo de produto, essa experiência, o cliente que a gente está querendo entregar agora, principalmente focando nessa segunda moradia, que esse cliente tenha dentro dessa área serviços também. Né? A gente começar a fazer... a catalogar esses serviços, o cara que vai fazer uma entrega para dentro do condomínio, o cara que é o cortador de grama para dar manutenção, o de piscina, enfim, formar essa comunidade de serviços ali para entregar essa experiência para o cliente, para ele ficar mais fácil. O cara liga, né, tá chegando na casa dele, ele manda uma menina limpar a casa dele, trocar as roupas de cama, botar os itens eletrodomésticos para ligar, para poder testar. Ou seja, e ele tem toda uma segurança, porque ele está dentro do empreendimento fechado, com toda a segurança, ele não vai sofrer nenhum tipo de furto, de roubo. Então, assim, agora em Guriri, com esse novo empreendimento, impressionante. Se Deus quiser, sucesso total também. Até final de julho estamos lançando. É muito interessante como que esses empreendimentos, e a gente vê isso acontecendo, transforma regiões, né? Nós não vamos falar do norte de Guriri, não, tá? Para não dar spoiler, senão o Dani vai bater na gente. Vai falar. Mas vamos falar um pouquinho da área dos Buritis e dos Jacuís, né? Uhum. Eram áreas que eram fazendas, né? E a gente deslocou o eixo de moradia e de desenvolvimento da cidade,
né? Os reservas também, né? A gente também criando uma nova área, quer dizer, a gente ajudando a cidade a crescer, não só entregando infraestrutura, né? Porque a gente sabe que é um investimento alto que o poder público tem que fazer quando num crescimento, principalmente nessa velocidade, né? E com esse perfil. Mas a gente deslocando o eixo, né? E de crescimento planejado para a cidade. Exatamente. Quando a gente se depara com áreas de desenvolvimento muito grande, como eu acabei de falar, você está falando em São Mateus, em quase 2.000 lotes já entregues pela empresa. Então, a gente se depara com um desafio. Você tem que fazer todo um master plan que você faz daquele local, daquela área, às vezes com 2 milhões de metros quadrados. A gente está com área, assim, agora em Campos no Rio de Janeiro. Eu ia falar de um pouco do que nós estamos fazendo, mas a gente está hoje do Rio de Janeiro à Bahia. Até Salvador. E também agora em Salvador, em Camaçari. A gente está já assinamos com esse cliente e a gente vai empreender também. E aí a gente se depara com esse desafio. Como é que você traz para dentro dessa área tudo aquilo que você tem que pensar, desde mobilidade urbana, desde essa parte de ocupação, como é que esse cliente, dessa experiência desse cliente para com os serviços que ora vão ter que estar no entorno dele, quais os serviços que eu tenho que trazer perto dele. Você mesmo citou, a gente em Porto Seguro fizemos uma parceria com uma escola local particular, ela está subindo para esse local para ficar mais próximo. Ela vai ficar dentro, né? Vai porque ficar praticamente dentro porque ela já está do nosso lado, né? Exatamente. E ela praticamente vai ficar portaria com portaria. Isso aí. Né? Então, trazendo essa parte dos restaurantes, academias, né? Você tem esse planejamento no entorno dessas áreas é muito desafiador. Então, você pega esses master plans, você tem que trazer uma equipe multidisciplinar, uma equipe que vai trabalhar ali dentro. E a preocupação minha maior com esse cliente que vai morar é essa experiência que ele vai ter ali dentro, né? Como trazer ele ali dentro para sentir esse momento de comunidade ali dentro. Como é que vai ser esse encontro deles? Aí a gente gera os pontos de encontro, como é que vão ser, quais são os itens de lazer que você gera naquele encontro. Vamos fazer pesquisa, vamos entender quais são os itens que nós vamos colocar, se é numa aberta, se é num fechado, como é que vão ser. E é interessante que essa metodologia vale para os dois, né? Não, seja vale aberto ou seja fechado. Aberto, a seja gente fechado. tem esse cuidado, a gente vê que os empreendimentos têm área de lazer comum, tem praça. Nos fechados a gente tem as áreas de lazer. Comum. E nos abertos a gente tem as praças, Isso, né? isso. Inclusive com equipamentos que a gente já entrega para a comunidade. Hoje, saindo um pouquinho, falando rapidamente, essa jornada do cliente que a gente está um trabalho muito grande dentro da empresa, né? A gente começou a mapear essa jornada do cliente como um todo, né? Como é que esse cliente ele começa lá atrás? Vou comprar um lote Soma Urbanismo. Né? Então, ele tem todo um trabalho, ele vem cá, fecha com o corretor, tem um trabalho de espera. Às vezes, esse financiamento com a gente vai até 10 anos. Então, esse cliente ele fica ali contigo na sua plataforma um bom tempo. Depois, ele vai e faz a casa dele. Depois que ele faz a casa dele, ou até mesmo antes, quando eu estou entregando o lote, às vezes o cliente fala, e agora? O que eu tenho que fazer? O que é IPTU? O que é escritura? O que é cartório de registro? O que é ITBI? Como é que eu aprovo a minha casa? Como é que é o alvará de construção? Como é que é o alvará de licenciamento? Né? Como é que agora eu tenho o habite-se? Aí ele vai mudar para casa. Depois que ele muda, vários desafios. Ele está sozinho, ele é o primeiro ou segundo do local. Né? Tem aquela questão, o serviço ainda não veio, ainda não tem o número de moradores. E a gente procurou estudar essa jornada toda do cliente, principalmente pós a saída dele com o Soma Urbanismo, fechado ou no aberto, e entender como é que a gente pode ajudar esse cliente aqui. Então, a gente está desenvolvendo até agora um aplicativo que é o Easy Casa, que é justamente a gente teve esse olhar para poder, em uma plataforma, a gente poder ajudar esse cliente, né? Orientar esse cliente, desde um momento orientativo mesmo, de como ele deve se comportar para início de uma construção, desde o habite, a regularização da parte de construção, até mesmo pós, quando ele estiver morando, né? Esse serviço, como é que pode chegar esse serviço perto deles, como é que eu
eles não estando juntos, como é que eu aproximo esse serviço para esses clientes através de aplicativos, né? Entendendo essa jornada dele. Um trabalho muito bacana que está sendo feito aí. O piloto já está rodando, a gente já está há 6 meses testando. Eu acredito que mais com 1 ano a gente já vai ter algumas outras loteadoras começando a utilizar essa plataforma, justamente para poder a gente, de alguma maneira, entregar uma experiência melhor a esse cliente durante a construção e o pós, né? Que é essa entrega. Então, só para poder fazer esse adendo rapidinho, que é essa preocupação que a gente tem com esse cliente. É isso aí. Gustavo, para encerrar, assim, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a gente falou sobre alguns novos projetos, mas a gente tem um grande projeto assinado, né, que é Camaçari. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho, inclusive do ponto de vista de deslocamento de desenvolvimento da cidade. Camaçari já é um polo industrial, né? Mas a gente está indo para uma área muito grande, com várias etapas, né? Que também promete ter um impacto significativo na cidade, impacto positivo, né? Porque a gente está levando desenvolvimento urbano, né? Planejado, estruturado, regularizado, né? Isso faz muita diferença para uma cidade. Álvaro, assim, a gente está na Bahia, né? Porto Seguro, estamos lá desde 2017, né? Então, estamos com 8 anos aí de Porto Seguro, desde a primeira chegada, o desenvolvimento do loteamento, as aprovações, até a primeira entrega, o lançamento da segunda fase, Trancoso e Arraial. E estamos rodando a Bahia atrás de novas áreas, de novos empreendimentos. E, novamente, entra na minha linha aí Camaçari. Você tem aí... Camaçari, há muito tempo atrás, entrou no cenário nacional com a Ford, né? É um polo petroquímico. Eu falo que Camaçari está para Salvador, assim como Serra está para Vitória, né? Uma cidade extremamente planejada, assim como a Serra. Você tem vias largas, você tem toda um parque industrial muito desenvolvido, um parque comercial de logístico muito desenvolvido, uma cidade bem pujante, uma cidade que você vê esse crescimento, né? Você tem todo esse cuidado com a logística dentro da cidade. Então, novamente, mais uma área que não tinha como não empreender. Chegou com uma grande oportunidade. Nós estamos falando de uma área que está praticamente dentro da cidade. Eu estou já colado com essa malha urbana. Então, praticamente, eu vou interligar ruas. Então, novamente, uma grande oportunidade. Nós estamos falando de 1.200.000 metros quadrados dentro da cidade. Pra você ter ideia, meu lado oeste, eu tenho uma divisa, eu estou com o muro com o Alphaville, só para você ter ideia. No lado leste, eu estou com outro divisa, com um pessoal, que é um empreendimento aberto que tem, que é o pessoal de São Paulo, esqueci o momento. Então, assim, eu já estou cercado. É um vazio urbano que você está ali super bem localizado. E aí, quando eu me deparei com a área e com a cidade, sabendo aí o desenvolvimento que está acontecendo agora com a BID, né? Essa instalação, essa fábrica, e a cidade tem todo esse dinamismo. Quando eu olhei para o local, eu falei, bom, não tem. Estão falando de 1.200.000 metros quadrados. Nós estamos falando em uma linha do tempo aí, um timeline de 10 anos de desenvolvimento e 5.000 a 6.000 lotes. É uma coisa bem legal, bem bacana. E a empresa está apostando muito e é um ponto que a gente está aí bem... como é que se diz? A empresa está bem motivada para poder acabar. É um pé firme que a gente coloca, né? A gente já puxa aqui de Porto Seguro e vamos diretamente para praticamente dentro de... exatamente, por Recôncavo. Mas está sendo desafiador, está sendo muito legal, mas vai ser também um outro grande empreendimento da Soma Urbanismo, se Deus quiser. Maravilha, maravilha. Gustavo, quero te agradecer por esse bate-papo. A ideia era falar um pouquinho de Soma, falar um pouco desse conceito que a gente tem, né, desse cuidado que a Soma tem com os produtos, com os clientes, com as cidades. Eu gosto de dizer sempre que a gente não é Soma loteadora, a gente é Soma urbanismo, né? Tá no nome. Tá no eu nome, gosto né? muito de frisar isso, né? É uma empresa de lotes. Não, é uma empresa que a gente entrega lote, mas mais do que isso, a gente entrega urbanismo.
Tô na Soma há 10 anos, sou suspeito. Mas quero agradecer, né? E até o próximo bate-papo, né? Valeu, Álvaro. Obrigado aí pela sua oportunidade. Queria dizer ao pessoal aí para poder visitar as redes sociais da empresa, acompanhar a gente e, de alguma maneira, poder contribuir, né, com esse sucesso, com esse desenvolvimento da empresa. E um grande abraço para você também, obrigado. Assim como você mandar um beijo para a Dani, que é a nossa diretora comercial, que fugiu de marketing, de hoje, que né? fugiu de hoje daqui. Os seus 10 anos são os 10 anos dela também. Um beijo para ela e que bom que são 10 anos que estamos aí. É muito legal. Eu falo muito dentro da empresa dessa família Soma, né? Sim. A maioria dos meus diretores, dos meus funcionários estão comigo há 10, 12, 8, 15 anos. Então, assim, é muito legal. Sim. Obrigado e parabéns. O Gustavo chamou para visitar as redes sociais. Eu vou chamar você para visitar os lotes. Tá Exatamente, bom? é bom. Vamos lá. Isso aí, obrigado. Obrigado a você. Valeu, tchau, tchau.